Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos e irmãs, que excede todo entendimento, venha estar em vossos corações e guardar os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sou o pastor e evangelista Bruno, estou aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa, com o nosso encontro diário que estamos fazendo, as 7 ministrações do sangue de Jesus. Amém? Estou aqui mais esse dia para estar ministrando sobre o sangue de Jesus que foi derramado em 7 locais diferentes. Hoje estaremos falando sobre o terceiro local. Amém? O primeiro local já falamos foi o Getsemane. O segundo local foi verdadeiramente quando Jesus, glória a Deus, aleluia, foi açoitado, a qual ele tomou 39 chibatadas, que veio verdadeiramente que ele foi simbolizando purificar os nossos pecados. Amém? E o terceiro lugar, amém, nós iremos falar, que fica no Evangelho de João, capítulo 19, amém? Do versículo, glória a Deus, aleluia, 2 em diante. Quero que você abra a sua Bíblia e desde já peço a você, nós somos aqui do Evangelho, esse canal no Facebook, canal do Evangelho, os evangelistas do último avivamento, somos uma família, somos um projeto, somos uma igreja que tem se movido para cumprir o chamado do Senhor, a qual verdadeiramente esse ano estamos com o tema O Espírito do Senhor sobre mim, que me ungiu. Amém? O Senhor me ungiu com o propósito de evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração, libertar o cativo e o oprimido e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você foi ungido com esse propósito pelo Espírito Santo. Amém? De levar as boas novas do Evangelho de Cristo. Amém? As boas novas foi que Jesus Cristo, ele reina, ele em breve voltará. Amém? E que ele salva e que ele cura. E Jesus que nós pregamos não é Jesus que está morto, mas é aquele que ressuscitou, que derramou o seu sangue para nos purificar. Amém? Dá o seu like lá para nós, tanto aqui pelo Facebook como lá no nosso canal do Evangelho. Temos vídeos lá muito interessantes que falam muito sobre o avivamento, a qual nós esperamos que já está acontecendo, e verdadeiramente falam muito sobre a volta de Cristo, a qual é o nosso tema principal, que Jesus está voltando. Amém? Agora estamos falando aqui sobre o sangue de Jesus. Não perca nossas lives, que tem sido muito edificante. Amém? O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 2, vai dizer assim: E os soldados teceram uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Amém? É muito interessante nós falarmos sobre essa coroa de espinho. A palavra nos garante que Jesus Cristo, ele falou: Senhor, glorifica porque a glória que já tinha antes da fundação do mundo. Jesus já tinha a glória de rei. A palavra nos diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Amém? A palavra nos garante, glória a Deus, aleluia, que o Senhor Jesus, aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3, diz assim: sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Amém? O Evangelho de João vai dizer muito sobre isso. O Verbo se fez carne, o Verbo já estava com Deus, desde o princípio o Verbo já existia. Amém? Então ele já existia no começo de todas as coisas, mas ele se fez carne e habitou entre os homens. Amém? Então seja o Pai concedeu todas as coisas a ele, que ele falou assim: esse é o meu filho amado, de quem eu comprazo. A ele ouvistes. Amém? Então Jesus é o Filho amado do Pai, a qual aqui vamos ministrar esse terceiro local onde Jesus derramou o seu sangue. O porquê? A palavra está nos garantindo aqui que os soldados colocaram nele uma coroa de espinho. Ali a palavra nos garante que quando foi colocada essa coroa de espinho, eles o vestiram de púrpura e começaram a zombar dele, quando chamaram ele de rei dos judeus. Ele trocou, meus amados irmãos, se nós formos entender a profundidade, a coroa de glória por uma coroa de vergonha. Ali ele estava sendo zombado, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne.
foi zombado. E esse amor é tão grande que ele é capaz de nos perdoar por causa dos nossos pecados. A palavra diz que nós achávamos que ele estava sendo aflito, moído por Deus para suas próprias transgressões, mas não. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. O castigo dos seus sapatos estava sobre ele. Ele foi castigado para que hoje eu e você pudéssemos verdadeiramente viver uma vida com pena e fé, acreditando que em Jesus encontramos salvação. Amém? Nós temos que crer. Quando a palavra nos diz em Efésios, nós já estamos assentados com eles nos lugares celestiais. A palavra diz que verdadeiramente nós temos que ter iluminado os nossos olhos para possamos entender e compreender as riquezas que nos foi dada, a profundidade dessas riquezas. Qual é o tamanho da glória, qual é o peso da glória que nos foi revelado através de Jesus. A igreja já tem poder nos lugares espirituais para verdadeiramente destronar todo o principado e potestade das trevas. O Senhor nos deu esse poder, porque Ele recebeu essa autoridade. Ele recebeu essa autoridade. Se formos voltar lá atrás, em Gênesis capítulo 3, quero que você abra comigo, em Gênesis capítulo 3, versículo 16, a palavra diz que depois que o homem e a mulher pecou, o Senhor ele lançou sobre o homem algumas palavras de ira, algumas palavras de maldição, algumas palavras de condenação. Ele diz assim, vou ler o versículo 15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando aqui de Jesus. Amém? Jesus queria vir, iria pisar na cabeça da serpente. Amém? Iria pisar na cabeça da serpente. Isso aqui é o próprio Deus. O primeiro evangelho a ser pregado, as boas novas, foi o próprio Deus que pregou. Quando ele pronunciou que o filho da mulher, o filho do homem, ele ia pisar na cabeça da serpente, ia derrotá-la. E o Senhor nos deu o poder, porque nós somos o corpo de Cristo representado nessa terra. O corpo de Cristo é aquele também que tem o pé de Cristo. Ele fala que nos deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpiões, todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada poderá nos causar dano. A palavra diz assim, no versículo 16: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espios e cardas também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto dela te tornarás, do pó voltarás. Amém? Essa mensagem aqui é muito profunda, porque está falando que verdadeiramente aqui o Senhor tinha dado domínio ao homem, de dominar sobre todas as coisas que existiam sobre a face da terra. O homem recebeu esse poder. A palavra nos garante aqui, mesmo no Evangelho, glória a Deus, aleluia, de Gênesis, vamos dizer que é as boas novas de Gênesis, quando Deus lançou a primeira boa nova também ao homem antes de pecar. Ele fala assim, ó, glória a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor fala. Glória a Deus, aleluia. E Adão pôs o homem de todos o gado e as ervas do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que se fosse diante dele. Amém? A palavra nos garante, glória a Deus, aleluia, que o Senhor deu poder ao homem. Ou seja, ele deu poder ao homem de pôr nome. Glória a Deus, aleluia. E fala assim, tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden.
para o lavrar e o guardar. Ou seja, o Senhor tinha dado essa autoridade ao homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizer: de toda árvore do jardim comerás, livremente. Então o homem, de certa forma, ele tinha liberdade para comer de tudo que existia ali na face da terra. O Senhor verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, ele deu esse poder, porque a palavra nos diz aqui em Gênesis capítulo 1, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o macho e fêmea o criou. E Deus nos abençoou e disse: frutificai, vos enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E deu um domínio ao homem. O homem tinha esse poder de dominar. O homem tinha o poder de verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, de fazer o que ele quisesse. Mas o homem, quando ele decidiu, a palavra nos garante aqui, que quando ele deu ouvido a Satanás, quando a mulher deu ouvido, e o homem resolveu também escutar a sedução da serpente que usou a mulher para falar com o homem, a palavra diz que quando o homem ele comeu do fruto da árvore, os seus olhos abriu, porque o Senhor colocou a responsabilidade sobre o homem. O Senhor criou o homem verdadeiramente para dar manutenção, para dominar. E o homem resolveu pecar. Então quando o homem resolve pecar, ele passa a sua autoridade agora para Satanás. É a palavra do Senhor que nos diz. Você vai ver, glória a Deus, aleluia, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que Jesus, quando ele foi tentado, Satanás disse com ele, e disse-lhe o diabo, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai, Satanás, porque está escrito: adorar o seu Deus, e só a ele servirás. Não, mas está falando aqui que ele não desmentiu Satanás quando ele falou aqui, que tira todo o poder na terra aqui a ele, que Satanás tinha todo o poder. Não, Jesus não rebateu com ele, fosse que ele tinha que dar apenas a Deus, que apenas ele era digno de oração. Mas você vai ver que Jesus também ele fala, glória a Deus, aleluia, no Evangelho também de João mesmo ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, mas, glória a Deus, aleluia, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. O próprio Jesus está falando aqui que o príncipe deste mundo, ele se tornou o príncipe deste mundo porque o homem resolveu pegar o domínio que era dele e ouvir a Satanás. Quando ele ouviu a Satanás, o diabo, de certa forma, ele se tornou o príncipe, porque o rei é Jesus, mas ele se tornou um príncipe, ele se tornou um principado nessa terra. E o homem, de certa forma, por causa do pecado, se tornou escravo de Satanás, porque o pecado separa de Deus. Quando a gente dá ouvido ao pecado, a gente está se tornando escravo de nós mesmos, escravo do diabo. Porque nós estamos dando ouvido a ele, não ouvido a Deus. Como Adão resolveu dar ouvido ao diabo, ele sujeitou o diabo, ele escolheu dois, não tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. A palavra diz que nós não podemos servir a Deus e servir o irmão. Você vai agradar um, você vai desagradar a outro. Então, ou seja, o homem resolveu escolher quem? Dar ouvido ao diabo. Então, esse domínio foi passado ao diabo. O domínio que o homem tinha sobre todas as criaturas, sobre todas as coisas dessa terra, ele passou ao diabo. E Jesus, a palavra diz que ele veio recuperar aquele que se havia perdido. Então não é só o perdido, não é só o homem. Ele veio reparar aquele que havia perdido. O perdido é do reino. O perdido é do domínio do mundo. Agora ele está falando aqui, ó, o príncipe desse mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Porque você vai ver no Evangelho de Mateus, capítulo 28, glória a Deus, aleluia. Se nós formos ver aqui, ele fala assim, ó, glória a Deus, aleluia, no versículo 18, Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus falou dizendo: é me dado todo o poder no céu e na terra. E os seus olhos assim de baixo sobre a terra. Esse poder me foi me dado.
esse poder me foi dado a Jesus. Ele tem esse poder porque a palavra diz que ele desceu nos lugares mais baixos, e Apocalipse vai dizer ainda que ele tomou a chave, aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele desceu aos lugares mais baixos e verdadeiramente ele expôs publicamente todo principado e potestade. Quando a palavra fala de expor, é porque Jesus ele foi lá. A palavra diz que ele pregou aqueles que estavam cativos desde a época de Noé, ou seja, ele libertou aqueles espíritos que estavam cativos desde a época de Noé, e expôs publicamente. Ou seja, quando ele expôs publicamente, era quando os reis faziam. Os reis vinham, glória a Deus, aleluia, e faziam uma grande comitiva perante aquelas pessoas que tinham perdido na guerra. Ou seja, o despojo das pessoas. Você vai ver ali, por exemplo, naquela guerra dos 5 contra os 4 reis, né? Todas as vezes na Bíblia que você fala sobre guerra, você vê o povo levando despojo, não apenas de bens materiais, mas também de pessoas que eram levadas cativas, como prêmio daquela guerra, como prêmio da vitória. Você vai ver que depois Abraão ele foi atrás, porque Ló tinha sido levado como prêmio da guerra. Mas Abraão foi atrás e conseguiu pegar de volta aquele despojo. Não só Ló, mas também todo o povo que tinha levado Sodoma e Gomorra. Quando Quedorlaomer, o rei ali da Mesopotâmia, levou eles cativos. Então, ou seja, Jesus ele fez isso, porque agora ele venceu, ele conseguiu vencer o pecado, ele conseguiu vencer a tentação, e foi até a morte de cruz. Ele sujeitou até a morte de cruz. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não pecou. Então, ou seja, quando ele chegou ali, a morte não pôde ter poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus não podia morrer porque ele não tinha pecado. Então, verdadeiramente, Terebandai, de Calavacebre, quando Satanás ele chegou ali para tentar acusar Jesus, ele não teve acusação. As antes da morte não puderam reter Jesus. A palavra não diz sem atos. Não puderam. Por que não puderam reter Jesus? Porque ele não tinha pecado. Então, ou seja, a morte teve que vomitar Jesus. O próprio Espírito Santo de Deus, a qual santificava Jesus, o ressuscitou. Porque não foi achado condenação para que a morte pudesse dominar Jesus. Então ele conseguiu vencer a morte. O que o homem tinha que fazer é vencer o pecado. E quando o homem vencesse o pecado, ele também o quê? Ele teria para sempre, porque a morte entrou depois do pecado. O Senhor falou assim, ó, porque você pecou, do pó você veio, do pó você vai voltar. Ou seja, a morte agora começou a dominar sobre a vida do homem. O homem se tornou agora um ser mortal, por causa do pecado. Por causa de quê? Por causa de dar ouvido a Satanás. Mas Jesus agora ele veio, amém? E tomou agora, você está entendendo? O reino das mãos de Satanás. E a palavra nos diz, glória a Deus, aleluia. Eu já falei aqui em Efésios, vai dizer que nós já estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Nós já estamos assentados. A palavra nos garante isso. Amém? A palavra nos garante, glória a Deus, aleluia. Nós já estamos assentados com ele nos lugares celestiais. É a palavra que nos diz isso. Amém? A palavra diz assim, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e sendo ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que nós somos em Cristo Jesus, é que verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, nos faz poder para pisar em serpentes e escorpiões. Isso deixa um objetivo tão claro para nós, que se você está passando alguma luta, você tem que começar a determinar, você tem que começar agora verdadeiramente a falar com Satanás, que ele já está derrotado. Amém? Você tem que agora começar a fazer verdadeiramente valer o que você é em Cristo Jesus. A palavra diz que já estamos assentados nos lugares, nós já estamos governando juntamente com Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Se você está passando por sua área familiar, comece a determinar, comece a levantar Satanás. O Senhor já me deu autoridade. Você bate em retirada em nome de Jesus. Se na área financeira, fala com Satanás. Se você tem cumprido princípios, que é o que? Ser um dizimista, ser fiel nas primícias ao Senhor, ajudar os pobres, comece agora a se levantar. Se você tem feito isso tudo, você está passando luta, então pode ser uma provação. Mas você vai se levantar para falar, Senhor,
A palavra me diz que eu já estou sentado. A palavra nos garante lá, meu Deus, aleluia. Em Apocalipse, nós nos fez reis e sacerdotes. Amém? Pedro vai falar sobre isso. Na Epístola Universal de Pedro, vai dizer o seguinte. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Em 1 Pedro, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer assim. Glória a Deus, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Mas vós sois a geração eleita. Eleição, vocês foram eleitos. Vocês se candidataram e foram eleitos. O sacerdote real. A nação santa. O povo adquirido. Para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdote real. Está falando de realeza. Está falando de verdadeiramente aquilo que nós conquistamos. Em Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Versículo 6. Vai confirmar aquilo que eu estou falando aqui. Amém? Vai confirmar o que eu estou falando. Vai falar assim, ó. E nos fez reis. E nos fez. Falando que já no passado. Pretérito do passado. Está falando que a gente já foi feito. Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. O poder foi dado a Ele e Ele nos deu. Eis que vos dou o poder. Porque todo o poder foi me dado. E eu recebi todo o poder e estou lhe dando. Você está recebendo algo de Jesus. Porque Ele trocou a coroa dele no céu. A coroa de realeza, a coroa de glória, por uma coroa de espinho. Para que ele pudesse vir quando o sangue dele derramou naquela coroa. Você está entendendo? Aquele sangue derramou sobre a terra. Houve purificação da terra. Houve purificação da terra. Sabe para quê? Porque a palavra diz, olha o contexto. O Senhor recebeu a coroa de espinho. A palavra diz que agora da terra, mas o que? Isso aí, brotos e espinhos. Há brotos e espinhos. E agora ele está falando que agora que ele recebeu sua coroa de espinho, e aquele espinho derramou aquele sangue sobre a terra, e agora houve uma redenção. Ele está falando de redenção. Ele está falando agora Deus, de abundância. Ele está falando agora que a sua terra vai ser sarada. O propósito de Deus foi sempre sarar a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei, purificarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está entendendo? É o que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Sarar a nossa terra. O Senhor está sarando, sacerdote, a qual veio da linhagem de Davi. O Senhor falou assim que a geração, a descendência de Davi, ele não rejeitaria como ele fez com Davi. E se ele pecasse, ele ia ser castigado com açoites. Mas todavia ele não rejeitaria. Ele seria sacerdote eternamente. Está falando de Jesus, está apontando para Jesus. Amém? Aquele que pode sarar a sua terra. Aquele que tem poder. Salomão fez apenas um templo físico. Jesus veio fazer um templo espiritual. Um templo agora qual somos nós. Amém? Ele falou que entende aquele templo e ia fazer um novo templo que seríamos eu e você. Você agora, pelo sangue de Jesus, você foi restaurado. E você agora se tornou um templo cheio da palavra séria do Espírito Santo. Isso é muito forte, isso é poderoso para mudar a sua história. Eu não sei o que você tem passado. Mas eu sei que o sangue de Jesus tem poder. Eu li isso aqui no primeiro dia. E fala em Apocalipse 12. Glória a Deus, aleluia. A qual é a revelação do nosso ministério. A mulher que é vestida com as vestes vestidas de sol. E tem a lua debaixo dos seus pés. Que é aqui o projeto da Evangelua. Fala assim, ó. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Rei. O Senhor já está fazendo reis e sacerdotes. Você está entendendo? Houve purificação. Houve redenção. Houve transformação pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ei, o que o homem perdeu lá atrás, Jesus Cristo veio para recuperar aquilo que houve o quê? Se perdido. Ele veio recuperar não só a humanidade, mas ele veio redimir a terra que estava corrompida pelo pecado. Ele veio trazer purificação. Ele está falando comigo, com você no dia de hoje. Que Ele quer voltar a te dar abundância, vida e vida com abundância. É tempo de nós semearmos
e colhermos 100 vezes mais. A palavra diz, meu Deus, que Isaac, ele semeou em tempo de seca. A palavra do Senhor que nos diz, ele colheu 100 vezes mais do que ele semeou. Eu não sei o que você tem passado, mas a descendência vem de Abraão, e toda a genealogia mostrando assim que o Senhor ele vem redimindo toda essa geração até chegar a nós nos dias de hoje. O poder de Deus é redimir aqueles que são segundo a descendência de Abraão. Eu gosto de mostrar a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 3. Abre lá a sua Bíblia. Você rapidinho que sabe aí. Vai dizer assim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, vai dizer assim, ó. Porque todos vós, versículo 26, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É o que você é em Cristo Jesus, é pela fé que você é em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nisso não há servo, nem grego, nem livre. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, unidade em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e conforme a promessa. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra diz que ele se fez maldição. Ele se fez maldição. Cristo, versículo 13, os resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: todo aquele que for maldito, que for pendurado no madeireiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele não vem apenas sobre nós, ele habita em nós. Ele falou assim: eu estou no meio de vocês, mas eu irei vir e irei fazer morada. Ei, você está entendendo? Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O terceiro sangue foi derramado, amém? Para que a coroa de espinho fosse trocada agora por uma coroa de glória. O Senhor nos promete que vai dar uma coroa de vitória. Só tem coroa quem passa pela terra. Só tem coroa, glória a Deus, aleluia, quem verdadeiramente passa dando glória a Deus. Só tem coroa quem persevera até o fim. Amém? A palavra diz assim, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, te perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Perseverar até o fim. Continua crescendo na graça e no conhecimento. Continua perseverando. Operar a vossa salvação com temor e com temor. Amém? O Senhor Jesus te dá poder para reinar nessa terra. Eu quero fazer uma oração por você nessa tarde maravilhosa. Shepadah Kalava Sebe. Pai Santo, Deus de poder, há poder no nome do sangue de Jesus para nos dar vitória nessa manhã maravilhosa. Essa tarde, Pai Santo de poder, após o Senhor ter falado conosco. Shepadah Kalava Sebe, em nome de Jesus. Eu não sei, Pai Santo de poder, qual área que o diabo tem escravizado. O Senhor veio para libertar o cativo e o oprimido. Toda oposição satânica na vida familiar, sentimental, espiritual e financeira vai sendo queimada e repreendida em nome de Jesus. Essa pessoa vai começar a ter vitória. Nós profetizamos, nós vamos começar a ter vitória. Esse ano de 2021 é um ano de vitória. Há poder, Shepadah Kalava Sebe, no nome e no sangue de Jesus, para te dar vitória. Há poder, no nome e no sangue de Jesus, para te dar vitória. Amém? Há poder no nome e no sangue de Jesus
a gente da vitória nessa parte. Todo mal, todo espírito das trevas, vai sendo queimado e arrependido em nome de Jesus. Nessa tarde, eu decreto a vitória na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Jesus tocou a coroa de glória pela coroa de espinho, para que você verdadeiramente pudesse ter essa coroa da vida, na qual aquele que vencer, aquele que perseverar. Amém? Pois Jesus está sentado nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Estamos juntos nessa guerra, em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos aqui falando sobre o quarto lugar, onde Jesus derramou o seu sangue. Estamos juntos nessa guerra. Deus te abençoe e te guarde. Fique conosco. Somos a família Evangelua, os evangelistas do último avivamento. Jesus em breve voltará. Estamos juntos nessa peleja.